maior produtora e exportadora de papéis para embalagem de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre uma das queridinhas do investidor de longo prazo. Hoje nós vamos falar sobre a Klabin. Logo de cara já quero trazer aqui os impactos que a quarentena trouxe para o modelo de negócios da Klabin. Primeiro ponto é que a empresa adotou a flexibilização da rotina dos funcionários. Outro ponto também é que ela deu bastante foco à gestão através de trabalhos remotos. Terceiro ponto muito importante aqui é a adoção de turnos alternados nas suas fábricas. E um outro ponto é um serviço de alimentação dos funcionários de forma individualizada para evitar que eles tenham contato, todo mundo ali no mesmo momento se alimentando um do ladinho do outro. Isso ia acabar ajudando bastante no contágio, eventual contágio, né? Nos meus vídeos anteriores aqui do canal eu comentei bastante sobre o projeto Puma 2 da Klabin e eu vou trazer informações super recentes do que aconteceu nesse primeiro trimestre. A Klabin anunciou a desmobilização temporária dos profissionais que estavam trabalhando na construção de Puma 2, mais ou menos 4.500 funcionários. E ali em meados de abril ela foi trazendo aos pouquinhos, gradativamente, alguns deles, mas não a totalidade dos 4.500. Olha, tem um ponto muito importante sobre a Klabin, que ela produz, sim, bens essenciais durante a pandemia. Você pode falar, como assim, Rob? Ela não faz celulose, papel? Pois é, exatamente isso. As embalagens da Klabin são utilizadas para leite, proteína, frutas, congelados. E não apenas isso, ela também produz a matéria-prima necessária para você fazer, por exemplo, fraldas de bebês, fraldas geriátricas, absorventes higiênicos para leitos de hospitais, papéis toalha, papel higiênico e também os pacotinhos que você consegue armazenar produtos de limpeza, como por exemplo, desinfetantes, detergentes, álcool, entre outros. Vale destacar que 80% de toda a produção da Klabin é focada em 3 setores: alimentação, higiene e limpeza. E devido a essa exposição da Klabin a bens de primeira linha, quando o quesito é necessidade, ela reportou um aumento no volume das suas vendas. 849 mil toneladas no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 8% quando comparado ao mesmo período de 2019. Merece destaque o crescimento de 15% no volume de vendas de papel cartão e também crescimento de 33% na celulose de fibra longa. No final do primeiro trimestre também teve uma notícia muito importante: a Klabin adquiriu a International Paper, uma nova aquisição para dentro da Klabin. Vale ressaltar que essa compra ainda não foi ali batido o martelo, porque o CAD precisa aprovar essa aquisição. E quem é a International Paper? Está aqui na tela para você o market share no Brasil de papel ondulado. A Klabin na liderança, disparado. E aí, quem era a terceira colocação? A International Paper. Agora ela vai se juntar à Klabin para se consolidar ainda mais na liderança. E caso o CAD aprove tudo isso daí, este daqui são os ativos que estão em azul, você está vendo aí, está na tela para você, que vão começar a fazer parte do portfólio da Klabin. Você acabou de ver aqui que o volume de vendas aumentou no primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2019, mas e a receita, como é que ficou? Então aqui você está vendo a segmentação de volume de vendas por produto, mas veja que não necessariamente significa que é equiparado às receitas de vendas por produto. Olhando aqui do lado direito, a gente percebe que o que mais contribui para o faturamento da Klabin é a celulose, seguido das embalagens e em terceiro lugar os cartões. E agora a gente vai ver uma métrica muito importante que se chama custo caixa unitário da celulose. Aqui não contempla as despesas administrativas, com vendas e gerais, tá? É necessariamente apenas da celulose. Então, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2020, a gente vê que teve uma redução, foi de $155 por tonelada. Em relação ao custo caixa
total, nós temos aqui o seguinte, uma redução de 4% em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução é explicada pela uma melhor eficiência nas operações da Klabin, principalmente em relação a químicos, energia e também do combustível. Além disso, teve outro ponto muito importante: o maior volume vendido acabou ocasionando com uma diluição dos custos. Inclusive aqui na tela está a composição do custo caixa do primeiro trimestre de 2019 e à direita, primeiro trimestre de 2020. O maior gasto é com pessoal, seguido de madeira e fibras, fretes e químicos. As despesas com vendas foram de 247 milhões comparado a 190 milhões no mesmo período do ano anterior. Já as despesas gerais e administrativas foram de 149 milhões, um crescimento de 7,7% comparado ao mesmo período de 2019. Então nós chegamos nos resultados operacionais, que está na tela para você, o EBITDA. Olha só, você percebe que o EBITDA ajustado da empresa foi de 1 bilhão e 28 milhões de reais, 7% a mais que o quarto trimestre de 2019 e 2% a mais que o primeiro trimestre de 2019. E aí você começa a descontar vários pontos muito importantes. Eu já expliquei em outros vídeos da Klabin aqui no canal. Se você tiver curiosidade, você dá uma analisada. E aí você vai subindo e chega ao prejuízo de 3 bilhões 143 milhões, sendo que no último trimestre de 2019 tinha sido um lucro de 631 milhões e no primeiro trimestre de 2019 um prejuízo de 196. E para você entender o motivo principal desse resultado de prejuízo, eu preciso que você preste muita atenção a partir de agora. Preste atenção no preço do dólar primeiro tri de 2019, quarto tri de 2019 e primeiro tri de 2020. Olha o crescimento do dólar frente ao real. E por que eu estou falando isso? Para que você entenda isso daqui que está na tela. Olha só, a taxa de câmbio ela acabou impactando aí, ó, de forma significativa o valor de marcação a mercado de swap de taxas de juros no valor negativo de 1 bilhão 717 milhões. Você está vendo ali na terceira linha? É isso daqui que eu estou explicando para você. Vale ressaltar que estes swaps eles são atrelados a financiamentos que são contratados em reais e que por meio desses instrumentos financeiros eles têm efeito similar a um passivo que é contratado em dólares. Outro ponto muito importante é a forte desvalorização do real nesse período, que também acabou gerando um efeito negativo, é a quinta linha ali embaixo, olha só. Então, isso devido ao impacto no endividamento em dólar da Klabin. Vale ressaltar que todas essas variações aí de 5 bilhões de reais, elas não têm efeito caixa. Elas entram no demonstrativo de resultados como negativo, mas não significa necessariamente que saiu esse dinheiro do fluxo de caixa da empresa. E já que nós estamos falando de fluxo de caixa, está na tela para você o fluxo de caixa livre ajustado, que acaba excluindo dividendos e os projetos de expansão da empresa. O DM é a sigla para últimos 12 meses, é uma espécie de anualizado sem ser anualizado. É a última coluna da direita. E quando você pega o fluxo de caixa livre ajustado desse período, está positivo em 1 bilhão 604 milhões de reais. Todos esses projetos, toda essa questão da Klabin aí, do projeto Puma e tudo mais, projeto de expansão, é através do endividamento. E como é que está a gestão da dívida? Está na tela para você. Atualmente a empresa tem uma dívida bruta de 27 bilhões 596 milhões de reais. E aí você tem um caixa de 7 bi e 200, dá uma dívida líquida de 20 bilhões 381 milhões de reais. Isso é muito ou isso é pouco? Você faz pela capacidade de pagamento, você mensura a dívida líquida pelo EBITDA, que é os resultados operacionais. E aqui, mais uma vez, está o DM, que é a sigla para últimos 12 meses. Quando você faz a razão, dá 4,7 vezes, ou seja, você precisaria quase 5 anos de resultados operacionais da Klabin para pagar toda a dívida líquida da empresa. Para você ver o histórico do endividamento, está na tela aqui os últimos trimestres da empresa e ali em cima você vê aquela relação que eu acabei de explicar para você, a dívida líquida EBITDA, tanto em reais
quanto a dívida líquida EBITDA em dólares. Em reais está em verde, em dólares está em cinza. A Klabin é uma empresa queridinha pelos seus dividendos e aqui na tela está o histórico de proventos pagos nos últimos anos, inclusive dos últimos 12 meses ali na coluna da direita, e o tracejado é o Dividend Yield. Eu estou fazendo lives todas as semanas e também postando conteúdos exclusivos no meu Instagram. E no meu Telegram, além dos conteúdos exclusivos, eu estou fazendo podcasts. O link para os dois está aqui embaixo na descrição. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.